os produtores do semiárido nordestino enfrentam muitas dificuldades. A seca e a falta de alimento para os animais são alguns dos problemas. Mas será que não existe alternativa econômica para os produtores da região? Quem vai falar sobre esse assunto no Agromitos de hoje é o consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré, que está aqui com a gente, sempre muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Qual seria, então, a alternativa para os produtores do semiárido? Já respondendo aqui, não existe alternativa econômica para o produtor do semiárido? É o mito. Existe alternativa e tanto é que as pessoas estão lá, né? Quando falamos do semiárido, né, quem não conhece a região ou não se atentou para as dimensões geográficas, pensa ser uma faixa de terra, uma pequena região. E não é isso. O semiárido ele tem uma dimensão territorial que equivale ao estado do Mato Grosso, né? Dentro desse território do semiárido, você pode colocar a França, a Inglaterra e ainda sobra um espaço para acomodar Portugal, né? Então é uma região extremamente grande e com uma peculiaridade. Ela não está sob a tutela de um único governo. São vários governos estaduais, além do governo federal. Então, nós estamos falando de uma dimensão grande. Países, né, são menores do que essa região. E aí você tem uma forma de abordar, às vezes, não muito adequada. Muitas vezes a gente vê alguns programas, inclusive programas de governo, falando vamos resolver o problema do semiárido. Primeiro, você não vai resolver o problema do semiárido. O semiárido vai continuar semiárido, né? As pessoas estão lá, você precisa de desenvolver tecnologias para que a atividade econômica ali executada se torne uma atividade empresarial e deixe de ser uma atividade de subsistência. Então você precisa, primeiro, dimensionar os programas. É importante trabalhar com a ideia de polos e não abarcar a região toda. E aí você precisa identificar o que você vai desenvolver nesses polos. Por exemplo, para você desenvolver melhor a criação de cabras no Nordeste, que o primeiro registro já é de 1530, né, da chegada desses animais, você precisa identificar a área onde você vai desenvolver um polo, identificar qual a alimentação que você vai desenvolver para esses animais e como você vai estruturar o mercado necessário para fazer essa atividade florescer. Você vai precisar ter um mercado de distribuição dos queijos, da carne e também do couro. Você vai precisar desenvolver um tratamento sanitário adequado, por exemplo, para não deixar o berne estragar o couro dos animais e diminuir o valor de mercado. Ou seja, você tem que criar polos com soluções, né? Com soluções práticas e em políticas continuadas. Precisamos ter políticas continuadas, né? Muitas vezes você muda um governador, muda um ministro e as políticas são mudadas. Isso não traz o desenvolvimento. Então a solução para o semiárido é a solução tecnológica de organização, né? No caso das cabras, desenvolver a alimentação adequada, melhorar a genética. Está sendo feito para melhorar a genética? Olha, tem vários trabalhos, mas dentro de programas pulverizados e não continuados. Então você não tem, por exemplo, um polo de referência onde você poderia replicar essa situação de sucesso para outras áreas, né? Isso falta. Isso falta. Muitas vezes você pensa, o governo, né, central pensa em criar grandes políticas, né, que não tem um foco definido, que não tem a estratégia adequada e que não tem a continuidade desejada. Então, acredito que a abordagem diferenciada para a solução de problemas seria o foco regional, criação de polos que poderiam depois ser replicados, tanto na criação de cabra quanto em outras atividades econômicas que têm condições de prosperar na região do semiárido. Agora, é preciso estruturar, então, a cadeia produtiva de acordo com esse teu raciocínio? Falta incentivo, políticas públicas? Infelizmente, os governos brasileiros, em geral, não são simpáticos ao planejamento.
Quando a gente vai aos Estados Unidos, os funcionários, né, do Ministério da Agricultura deles apresentam alguns programas e eles falam: esse programa teve início em 1930, em 1920, em 1940, e são programas que saem governos, saem ministros e os programas continuam, que são programas bem estruturados e que dão resultados. Esse tipo de programas o nosso governo, infelizmente, ainda não chegou a um padrão de desenvolvimento para produzi-los e mantê-los. É isso que falta. Vamos eliminar? Vamos eliminar. As alternativas são várias, existem, mas precisa dessa disciplina do planejamento e da continuidade da execução. O problema é mais humano do que da natureza. Mais um agromito derrubado, então, pelo consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Muito obrigado pela participação. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos.